Você tá pensando em fazer intercâmbio aqui na Irlanda e tá pesquisando horrores aqui no YouTube pra saber como que funciona o processo, se é difícil, se não é, se vale a pena, se é caro, você achou o vídeo certo. Eu sou a Duda Santana, eu tô morando aqui na Irlanda vai fazer 5 meses agora, dia 8 de agosto, e eu tô registrando toda a minha experiência aqui no YouTube por meio de uma série de vlogs diário do intercâmbio. Se você quiser assistir, o link tá aqui nos cards, você vai acompanhar tudo o que acontece, porque eu posto bastante coisa, eu gravo bastante coisa. E muita gente me perguntou, na verdade, nenhuma coisa só, foram várias coisas. Muita gente me manda mensagem me perguntando como que foi o meu processo, se é caro, se valeu a pena, se é difícil. Muita gente demonstra interesse para vir para cá também, me fala isso e pede conselhos. Então, eu decidi gravar esse vídeo aqui justamente para essas pessoas, porque quando eu tava vindo para cá, eu assisti muita coisa. Algumas coisas, inclusive, que eu queria ter assistido, eu não encontrei, por isso que eu gravo o que eu gravo. Então, se você quer acompanhar realmente como funciona a vida aqui na Irlanda, como funciona esse intercâmbio, como funciona morar fora com 20 anos, como funciona morar sozinho em outro país, me acompanha, porque eu falo muito sobre isso. Mas esse vídeo vai ser dividido em algumas partes. Como foi que eu tomei a decisão de vir pra cá? O que eu precisei organizar ainda no Brasil? O dia da viagem, gente do céu, perrengue. Primeiros dias aqui, a documentação, quanto eu investi e vou responder algumas perguntas no final também, as perguntas que me mandaram tanto no Instagram, quanto pessoalmente, quanto aqui no YouTube. Antes de mais nada, já se inscreve e deixa seu like se você gosta desse tipo de vídeo e saiba que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Todo dia eu posto um monte de stories lá no Instagram mostrando a minha vida, falando sobre meus desafios como empreendedora, criadora de conteúdo e fazendo intercâmbio na Irlanda. E também no TikTok, onde eu posto vários pensamentos aleatórios de uma menina de 20 anos que decidiu sair do Brasil. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível, porque esse vídeo já tá meio longo naturalmente a partir do script. Eu nem imagino quanto tempo que vai ficar no final disso aqui, mas vamos comigo. Como foi que eu tomei a decisão? Não se baseie muito em mim não, tá? Porque eu sou meio louca da cabeça. Eu decido às vezes as coisas e falo, quer saber? Eu não vou pensar muito não. Vou. Isso não é o certo. Eu não acho que seja a forma ideal de você se organizar para fazer uma mudança de vida tão grande. Porém, entretanto, todavia, eu sei, sempre soube que eu iria morar fora do Brasil, que eu iria fazer intercâmbio, que eu iria passar uma boa jornada longe da minha família. Eu já estava me preparando para isso a minha vida inteira. Eu sempre soube disso, porque eu quis. Desde criança. Eu tive alguns motivos para decidir vir para a Europa. Quando eu tinha 12 anos, eu pensava em fazer intercâmbio, porque eu não sei quando que nasceu essa ideia na minha cabeça. Realmente não sei. Eu sei que um dia eu falei pra minha amiga, vamos fazer intercâmbio um dia no Canadá, depois que a gente se formar do ensino médio? Falei desse jeito pra ela. E ela falou, vamos. Inclusive, Isabela, você tá me devendo até hoje um intercâmbio pro Canadá, tá? Mas foi nessa época que eu decidi que eu moraria fora. Como eu sempre soube que eu queria aprender vários idiomas e que o Brasil não era um país tão bom economicamente falando, sempre fui muito curiosa também. Aí eu comecei a ver oportunidades fora do Brasil. A minha decisão foi baseada em alguns fatores. Primeiro, a Europa sempre me atraiu, sempre gostei da estética europeia, então foi algo que me chamou bastante atenção. Segundo, aqui eu poderia viajar para outros países com facilidade, porque não é caro. Se você compra uma passagem de avião, você consegue parar do nada lá em Malta, na Itália, ou então na França, enfim. É fácil para você viajar. Terceiro, o euro é uma moeda muito valiosa, mais valiosa que o dólar, inclusive. Quarto, é mais fácil, pelo menos pelo que eu percebi, conseguir um visto ou então conseguir vir para a Europa do que ir para os Estados Unidos ou para o Canadá, por exemplo, que seriam as minhas duas primeiras opções na época que eu não sabia dessas informações. Então eu decidi a Irlanda. Por que a Irlanda? Fiz uma cotação para a Inglaterra, porque eu sempre quis aprender o inglês britânico. Também foi um dos fatores que me fizeram decidir vir para cá. O inglês britânico para mim sempre foi o mais bonito de todos e eu sempre tive uma certa atração por ingleses. Por quê? Fã de One Direction, né, meus amores? Cotei pra Inglaterra. Aí a moça da minha agência, que é uma conhecida nossa, amiga da minha mãe, ela falou assim, Duda, tem também a Irlanda, Dublin. Mas que caramba eu quero fazer em Dublin? O que tem em Dublin? Aí eu comecei a pesquisar e ela me falou, se você for pra Dublin, você pode ficar 8 meses, legalmente, 2 meses de férias e 6 meses estudando. Se você fizer o intercâmbio pra Dublin, você pode trabalhar enquanto você estuda e quando você se formar na escola, quando você finalizar o curso, você pode ainda trabalhar full time nos seus 2 meses de férias. Eu ouvi aquilo e falei, oh, interessante. Isso aí foi quando eu cotei no começo de 2025, certo? Não tinha grana de fechar ainda. Ela tinha me falado que você precisava
precisava ter a comprovação financeira pra vir pra cá também, um valor específico dentro da sua conta, a gente vai falar sobre isso nesse vídeo ainda. Tinha me falado dos preços e tudo mais. Beleza, despertou um interesse. Aí eu comecei a pesquisar bastante. Aí no final do ano, depois que aconteceu um monte de coisa na minha vida, eu saí de 2 empresas que eu entrei, que eu tava trabalhando como PJ, eu fundei a Lapidária, minha empresa de posicionamento de marcas, enfim, muita coisa, muita coisa. No final do ano eu estava com dinheiro, certo? Tinha um valor aí pra poder investir. Eu tava conversando com um amigo de uma amiga minha. Aí ele comentou: nossa, eu vou pra Irlanda agora, não sei o quê, quero ganhar dinheiro lá. Aí me deu um gatilho. Eu falei: Irlanda? E ele falou: ah, eu vou pra Dublin. Eu falei: nossa, eu tinha cotado. E pouco tempo antes, ou no meio do caminho, também não lembro exatamente quando foi, minha mãe falou assim pra mim: Maria Eduarda, para de gastar seu dinheiro no Brasil, vai pra fora. Um dia ela soltou isso, coitada, né? Que hoje ela se arrepende de eu estar aqui tão longe dela e não quero mais voltar pra casa. E a minha mãe tinha fechado um intercâmbio pra ir pra Malta, ficar 2 meses aqui em Malta esse ano. Falei: meu, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu tenho 20 anos, eu tava pensando em fazer faculdade na época. Seria interessante pra mim, mas querendo ou não, a faculdade não me aproximaria mais do meu objetivo maior, que seria me tornar poliglota, conseguir uma qualidade de vida melhor e também viver fora do Brasil, que sempre quis. Inclusive, tava no meu mural das intenções. Eu tenho um mural das intenções que é diferente desse daqui, ó. Esse daqui é o mural dos sonhos. O mural das intenções é onde você escreve as suas intenções pra sua vida. Beleza. Tava lá, morar fora o tempo que fosse preciso pra aprender o que fosse preciso pra minha vida. Bem aberto, né? Bem subjetivo. Pensei, tava com dinheiro, tava com a faca e o queijo na mão. Eu mandei mensagem pra moça do intercâmbio, bem em novembro, mais ou menos. E ela me falou: Duda, a gente ainda tá com uma promoção de Black Friday. Aí eu falei: é agora mesmo que eu vou. Fechei, gente. Eu tava andando no centro comercial de Alphaville com um amigo meu, que a gente tava fazendo umas gravações lá no centro comercial. Ele tava conversando comigo, tava sentado de frente pra mim e eu conversando com a moça do intercâmbio também. Olhei assim pra cima e falei: Rafa, eu vou contar isso pra você, depois eu vou contar pra mim, a esposa dele, e eu vou contar só pra vocês agora, porque por enquanto eu vou segurar essa notícia, mas ano que vem eu vou pra Irlanda, vou me mudar pra Europa. Aí ele: que, Duda? Aí eu falei: acabei de fechar meu intercâmbio. Foi assim, gente, foi desse jeito. Ela mandou o contrato pra mim, aí a gente foi pro escritório. Eles têm, na verdade, um escritório aonde eu tinha o meu escritório, lá em Alphaville. Aí eu falei pra moça da agência: manda o contrato que eu vou assinar. Li o contrato, orei. Eu orei, tá? Nunca tomo decisão sem orar. Senti uma paz no meu coração. Toda decisão que eu tomo na minha vida, eu preciso sentir uma paz interna. Se não tiver paz, eu não tomo essa decisão. Beleza, assinei o contrato. Falei pra minha mãe, falei pro meu pai, eles ficaram sem entender nada e eu falei: tô indo. Minha mãe super me apoiou, porque a minha mãe ela já tinha feito intercâmbio pro Canadá quando eu tinha 13 anos. E aí ela já tava indo fazer intercâmbio agora em Malta também. Mas beleza, fui segurando essa informação, comecei a contar primeiro pra minha família, fui me despedindo de todo mundo. Aí entra na segunda parte do vídeo, o que eu precisei organizar no Brasil pra poder vir pra cá. Na época, eu tinha um apartamento que eu alugava e as minhas coisas, um gato, George, um gato e um escritório. O mais desafiador foi encerrando contratos e meio que encerrando parcerias que eu tinha construído para a Lapidari nessa época. Porque, querendo ou não, não é algo que envolve só a mim, envolvia também as pessoas envolvidas. O apartamento, nossa gente, meu apartamento, eu tinha um carinho tão grande por ele, porque para mim era o meu apartamento dos sonhos. Eu sempre quis morar num apartamento daquele, precisei entregar ele também de volta. Tive que vender um monte de coisas minhas. Gente, não vale a pena você se apegar com coisa não, tá? É até um conselho que eu dou pra você. Não se apegue com coisas materiais. Vai voltar. Ainda mais aqui na Europa, que as coisas são muito mais fáceis, acessíveis. Eu não vou falar mais baratas, porque não necessariamente é verdade. A questão é que o quanto você ganha aqui e o custo de vida daqui faz com que você tenha acesso a coisas melhores, que no Brasil são caras. E aqui pode até ser considerado caro, mas é fácil de você comprar, porque com algumas horas do seu tempo, do seu mês, enfim, você consegue comprar essas coisas. Foi mais ou menos isso que eu precisei organizar. A minha agência cuidou de tudo, então eu recomendo você a vir com uma agência, porque é muito mais fácil, menos dor de cabeça, eles já sabem o processo. Não precisei fazer visto no Brasil, o visto de estudante a gente aplica quando a gente já está aqui, muito mais fácil. Claro que eu já tinha passaporte, então você precisa de um passaporte se você quiser vir pra cá, coloca isso no custo, tá? Eu não tenho certeza de quanto tá, eu vou confirmar na edição, e aí vai aparecer aqui na tela o valor de quanto tá um passaporte. Vai abrir seu passaporte. Não importa que você não vai viajar agora, uma hora você vai precisar. Passaporte é bom, é documento. Enfim, foi mais ou menos isso que eu tive que organizar. Me despedi de pessoas, viajei, aproveitei bastante, saí bastante. Foi isso que eu fiz quando eu tava no Brasil. Venda suas coisas que você não vai usar mais, não se preocupe em trazer muita coisa aqui pra Europa. Eu deixei meu secador de cabelo. Quando eu cheguei aqui, eu comprei um profissional de salão por 19 euros, usado. Achei num grupo que estavam anunciando. Aqui tem muito grupo. Eu entrei em muito grupo antes de vir pra cá. Outra coisa que eu organizei lá do Brasil não é o mais seguro, não é o mais confiável.
mas funcionou pra mim e foi uma bênção na minha vida, tá? Eu aluguei a minha casa direto do Brasil. Eu tava nos grupos, já tinha entrado em vários grupos no Facebook, aqui o pessoal usa muito Facebook. Entrei em alguns grupos, eu nem usava Facebook na época, gente. Aí eu entrei em alguns grupos, vi alguém anunciando uma vaga de um quarto. Aí eu fiz uma ligação de vídeo com essa pessoa. Era uma menina, a Caroline, maravilhosa. Ela me mostrou a casa e tudo mais. Outra coisa, já fica esperto. Todo mundo que vai te anunciar a vaga aqui, quando tá passando a própria vaga, vai fazer o maior marketing do mundo, vai falar... Não, dificilmente a pessoa vai falar coisa negativa da casa, dificilmente a pessoa vai ser 100% honesta, tá? Às vezes, pode ser que a pessoa seja, pode ser que realmente a casa seja muito boa, mas se a casa não for, você só vai saber quando você estiver morando. Se as pessoas forem difíceis de lidar, você só vai saber quando você estiver morando. Porque ninguém vai falar que não é bom alguma coisa pra correr o risco de você não fechar a vaga, porque a pessoa tá querendo passar a vaga dela, entendeu? Por exemplo, quando eu sair daqui, se eu sair antes do meu contrato acabar, esse contrato dessa casa, como muitos aqui, é de 6 meses. Eu sair em 5 meses, daqui a 5 meses, tipo, faltando um mês pra fechar o meu contrato, eu vou ter que colocar uma pessoa no meu lugar pra receber meu calção de volta. Então, eu vou falar o que for pra pessoa que for vir visitar pra convencer ela de fechar. Mas no meu caso, já sendo bem sincera, até porque eu não tenho a intenção de sair daqui agora. Aqui realmente é muito bom na minha casa. Tenho pessoas legais, tenho uma colega de quarto incrível, que ela tá aqui, ó, sentada, me ouvindo gravar esse vídeo. Eu ia falar que a gente nem precisa inventar nada, porque realmente aqui é muito bom. Realmente aqui é muito bom. Aqui é uma localização ótima, perto do aeroporto, perto do centro, fácil acesso. O ônibus para na porta de casa. Tem A gente tudo, tem farmácia, tem mercado, tem hamburgueria. tem um salão de beleza aqui na frente, tem tudo, gente. Do lado do shopping, a gente sobe um pouquinho, já tá no shopping. Enfim, mas o objetivo não é passar minha vaga, tá? Infelizmente, pra quem tá assistindo, essa vaga está preenchida por um bom tempo ainda. Eu fechei o meu quarto, esse quarto dessa menina, porque ela precisava do calção pra poder reservar a outra vaga que ela iria quando eu chegasse. Mas ó como as coisas são. Eu orei muito antes de tomar a decisão, porque eu paguei pra ela o valor que eu pagava no meu aluguel num apartamento todo, pra poder dividir um quarto com 2 meninas a mais. E uma casa com 9 pessoas. Era a primeira vez que eu tava dividindo um quarto e era a primeira vez que eu tava dividindo uma casa com gente que eu não conhecia. É uma decisão difícil, assusta um pouco, mas não é um bicho de 7 cabeças. Quando você tem na sua mente o seu objetivo, a sua meta, quando você sabe que aquilo é temporário e é necessário, fica mais fácil lidar. E quando você tem boas relações com todo mundo, quando você é gentil, isso também volta pra você. Eu não tive problema com as minhas colegas de quarto, elas foram muito legais. Aqui também, quando a gente se mudou, essa é a segunda casa que eu moro. Espero que eu não precise mudar de novo. É muito desafiador achar lugar aqui. Casa na Irlanda é um ponto crítico porque o aluguel tá caro e tem muita demanda para pouca oferta. Então, a crise imobiliária que possivelmente vocês escutam na internet existe. Quando eu cheguei aqui na Irlanda, eu perdi o meu voo da Inglaterra para Dublin porque eu tinha tido uma confusão com a minha mala. Gente, a minha mala, na hora da emoção, minha mãe tirou o papel da mala de despacho lá da maquininha que você faz o check-in da mala e colou tudo na minha mala. Ou seja, eu não sabia nada sobre a minha mala e eu também não tinha me tocado sobre isso. Beleza, a mala foi para despacho. A mala, a intenção é que ela fosse para Londres. Eu tinha visto isso em algum lugar. E aí eu ia pegar em Londres e ia para Dublin, mas também não fazia o menor sentido ser isso. Eu acho que ela iria para Dublin mesmo. Hoje eu me toco disso. Mas na época eu não sabia, não fazia noção o que tinha acontecido com a minha mala. Então eu tinha visto em algum lugar que a minha mala ia parar em Londres. Porque eu fiz 3 conexões. Eu parei na Espanha, Londres e vim para Dublin. Beleza. Eu fiz 2 conexões, né, no caso. Lá em Londres, naquele aeroporto gigante que dava 3 de Guarulhos, eu rodei aquela parte da mala de despacho o tempo todo atrás da minha mala. E não achei. Eu rodei por minutos ou talvez horas, mas não achei minha mala. Aí nisso eu já tava perdendo meu voo. E aí eu só fui descobrir que eu tinha que pegar um trenzinho dentro do aeroporto pra chegar no outro portão pra poder vir pra Dublin, na hora que eu já tava em cima da hora do meu voo. Não sabia disso, não tinha essa informação. Nem lembro como que eu descobri. Eu acho que eu falei com alguém lá. A minha sorte é que eu já tinha um inglês intermediário, mas não tinha o inglês que eu tenho hoje. Hoje eu consigo conversar fluentemente, mas eu não tinha isso, tá? Vocês acham que eu tinha? Não. Eu sei que deu tudo certo depois. O pessoal do aeroporto de Londres foram super atenciosos. Um cara lá tava super preocupado comigo, ele me tratou como se eu fosse a filha dele, pra ele tentar achar a minha mala. Aí ele descobriu que a minha mala iria pra Dublin, tava tudo certo, ele emitiu outra passagem pra mim, porque eu já tinha perdido a minha, não tive que pagar, porque querendo ou não foi um erro de informação, né? Ele emitiu outra passagem pra mim e eu fui pra Dublin, beleza. Peguei um voo na janela ainda pra vocês verem como as coisas são boas. E aí essa menina que me passou a vaga dela, ela foi me buscar, gente. Primeiro ela comprou o meu kit básico,
Qual que é o kit básico? Você precisa quando você chegar aqui. Um cobertor duvet bem grosso, porque é frio, principalmente se você vier no inverno. Eu cheguei no finalzinho do inverno, ou seja, tava congelante. Travesseiro, toalha, se você não trouxer, eu não tinha trago porque ia ocupar muito espaço. Sabonete também, se você não trouxer, enfim, coisas pra tomar banho. Kit básico é coisa de cama, um chip de internet, um Lip Card. O Lip Card é o seu cartão que permite você andar nos transportes, ônibus, trem, que se chama Dart, ou Luas, que é tipo um trem dentro da cidade, enfim. Ela foi lá no aeroporto me buscar quase meia-noite. Ela passou no centro pra comprar essas coisas pra mim, porque não daria tempo de eu comprar. Isso eu conversando com ela o período todo, porque, né, eu não tinha noção de como que eu faria pra chegar em casa. Eu não sabia onde era, por isso ela se ofereceu pra me buscar, porque ela iria me pegar no aeroporto e me levar pra casa. Ela ia me mostrar o caminho, me ensinar como funcionava. Ela comprou esse kit básico pra mim, ficou me esperando no aeroporto, mesmo com todo esse BO do atraso, e me levou até em casa. E ela ainda comprou algo que eu tinha esquecido, comida. Ela falou assim, ó, eu comprei uma pizza pra você porque eu imaginei que você ia chegar com fome. Eu fiz a transferência pra ela do valor, é claro, eu paguei, mas ela se ofereceu pra fazer isso e não ganhou nada por isso. De verdade, eu agradeço muito e eu sei que eu fui muito abençoada porque não é sempre que isso acontece. Tem agências que te buscam no aeroporto também, então isso aí já ajuda. Nunca acredite em tudo que você vê na internet. Algumas pessoas vão te falar assim, em hipótese alguma, alugue um quarto estando no Brasil. Mas não é bem verdade que nenhuma experiência é individual. Na verdade, tem muitas experiências que são. Talvez tenham pessoas que tenham passado pelo mesmo que eu, te dê a mesma sorte, a mesma bênção, sabe? Não é confiável, não é seguro, porque você não sabe quem tá do outro lado, mas uma coisa eu te digo, quando você sente no seu coração que você pode confiar, que tá tudo bem, a sua intuição, ela fala a verdade, sabe? Quando você sente, quando você tá em paz, vai dar certo. Confia. Toma essa decisão de vir pra cá, se você ainda tá decidindo se você quer fazer esse intercâmbio, toma essa decisão quando você sentir paz no seu coração. Quando você pensar assim, nossa, eu tô tomando a decisão certa. Não venha com dúvidas. Quer dizer, saiba identificar quando é dúvidas por conta do novo, porque o novo assusta, ou quando é dúvidas porque você fala assim, não é bem esse caminho. Saiba se escutar. Tenta. Se você sentir uma certeza de tipo assim, nossa, eu preciso ir, não sei explicar, mas eu acho que é o caminho certo. Não importa as dúvidas que vierem junto, gente. Não importa o medo, não importa o susto que você vai ter, não importa. O novo assusta mesmo. O novo a gente não enxerga, a gente não sabe o que esperar. Mas esse é o mais divertido da vida, esse é o mais mágico da vida, sabe? Então, quando você sentir essa paz no seu coração, aí você toma essa decisão. E se você não sentir, talvez repensa, será que você precisa realmente ir para Dublin? Será que você precisa realmente mudar de país? Ou então, será que não é outra coisa que seu coração tá pedindo? Sabe? Se pergunte isso. Eu acho que esse foi um dos pilares mais importantes para minha decisão. Eu escutei meu coração e eu tive certeza que era isso que eu precisava fazer. E cada dia que eu tô aqui, se eu passo alguma dificuldade, se eu passo algum perrengue, eu tenho uma âncora que me lembra de que eu tô aqui por um motivo e de que é a decisão certa. Era o caminho que eu precisava seguir. E isso não significa que eu vou continuar aqui para sempre. Não significa que eu não vou tomar novos caminhos, mas significa que para esse momento da minha vida eu tinha que estar aqui, agora. E não tem coisa melhor na vida do que sentir essa paz. Os primeiros dias aqui foram interessantes. Eu não vou falar muitos detalhes sobre os meus primeiros dias, porque tem vlog aqui onde eu mostro como foi. Então vai lá pro vlog para você ver. Mas foram dias de organizar tudo. Então eu precisei agendar documentação. Qual documentação? PPS é como se fosse o seu CPF. Ele permite que você trabalhe, ele permite que você faça qualquer coisa que tenha a ver com financeiro, cadastro, sabe? É como se fosse seu CPF. Eu não sei explicar muito bem pra você o que é exatamente o PPS, mas eu vou colocar uma definição aqui na tela também. Esse foi um dos documentos que eu precisei fazer e por sorte eu consegui ele muito rápido. Eu agendei e deu pra segunda semana que eu tava aqui na Irlanda. O outro agendamento, que foi o mais desafiador, meio chatinho de conseguir, é o agendamento do meu GNIB. Se você vier com uma agência, confira se ela vai te direcionar para isso. Se não, se você estiver vindo agora nos próximos meses, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas dependendo de quando for, eu ainda vou estar aqui. Me procura, me manda mensagem no Instagram, talvez eu consiga te ajudar. Eu tive ajuda de uma pessoa que já estava aqui há mais tempo e se eu puder ajudar alguém que está vindo para cá também, me procura. Mas se você não conseguir, se você não quiser também, use o ChatGPT. Eu usei bastante o ChatGPT e me ajudou, mas funcionou de vez quando um amigo lá da escola me direcionou. Outra coisa que eu precisei resolver nos primeiros dias. Meu chip. No segundo dia que eu tava aqui, no primeiro dia, na verdade, né? Porque como eu cheguei à noite, aí no segundo dia, /primeiro dia, enfim. Já fui atrás do meu chip. Eu fechei o meu na Tree
Eu fui na Grafton Street, que é uma das ruas mais famosas aqui de Dublin. É onde fica um monte de artista cantando, fazendo arte, enfim, ganhando dinheiro na rua. Tem um monte de loja chique. Pesquisa aí, Tree da Grafton Street. Eu fui lá nessa Tree. Eu fui atendida pelo Marcos, um brasileiro, que tá aqui há bastante tempo. Não sei se ele ainda tá na Tree. Se você vier pra cá e você pesquisar Tree na Grafton Street e você for, procure por Marcos. Se ele estiver trabalhando aqui, ele vai estar lá e vai te ajudar. Ele é muito bom. Mas se não, tem gente lá. Comprei meu chip. Eu pago 20 euros por mês por ele. Eu não precisei pagar ele pra ter o chip mesmo, porque eu uso o eSIM. Mas pra ter o chip mesmo, você paga um valor. Não compensa, tá? Se você tem iPhone, eu não sei se Android também tem eSIM. Mas tem eSIM hoje em dia, gente. Pra que pagar pelo chip? Eu ainda perco ele. E todo mês eu pago 20 euros. Eu tenho internet ilimitada e funciona em outros países da Europa. É muito bom. Vale muito a pena. Nossa, eu tô fazendo uma propaganda de graça pra Tree, né? Poderia arrumar uma parceria. Vou ver se eu arrumo. Se eu conseguir alguma coisa com algum cupom de desconto, vai estar na descrição pra vocês, tá? E aí, no terceiro dia que eu tava aqui, eu fechei a academia. A academia que eu faço é a Flyfit. Ela vale muito a pena, porque ela é como se fosse uma Smart Fit no Brasil. É aquela academia que não é nem alto padrão, nem baixo padrão. Ela é no médio. Você paga 41 euros por mês, pelo menos hoje em dia é esse preço. Você pode acessar qualquer Flyfit que tem na região. Tem várias em Dublin, então você consegue organizar de acordo com a localização do seu trabalho, da agenda que você vai ter no dia, enfim. Eu acho isso ótimo. Eu preferi fechar nessa Flyfit do que pagar um pouquinho mais caro por uma melhor que fosse só uma unidade, justamente por essa questão da localização. Pra mim, é a maior vantagem. E me atende super bem. E tem aula de fit dance. Tem aula de fit dance na Flyfit. A professora Priscila, maravilhosa, uma querida. Eu vou colocar o Instagram dela aqui também na descrição pra vocês irem seguir ela lá no Instagram. E depois, dá uma conferida se o link do grupo de fit dance dela tá na descrição do Instagram dela. Se não tiver também, eu vejo se eu consigo colocar aqui na descrição do vídeo. Mas faça fit dance com ela, gente. Uma ótima forma de dopaminar e gastar energia. E queimar caloria. Ela é maravilhosa. Cada dia da semana é em uma unidade diferente da Flyfit. É perfeito. Quanto eu investi? Essa parte muita gente quer saber, mas olha, de verdade, é só pra vocês terem uma noção, parâmetro, mas não significa muita coisa pra vocês, porque eu acho, sinceramente, vale muito a pena você analisar a melhor agência pra sua situação. Inclusive, eu vou fazer uma recomendação de uma pra vocês. Não é a que eu vim, apesar de eu ter gostado bastante da que eu vim, mas é uma que eu consegui uma parceria pra trazer um benefício pra vocês que estão assistindo esse vídeo também. Na minha agência, eu investi 15.300 reais no intercâmbio, tá? Então foram as aulas, a prova final do curso, porque quando você vem pra cá e você faz o curso de 6 meses, se você quiser renovar o seu intercâmbio, tem a prova final. Pode ser da Cambridge, pode ser da Trinity, a minha, no caso, é a da Trinity, se eu não me engano. Mas é uma prova de proficiência no inglês pra você ter o certificado de qual que é o seu nível de inglês. Isso é bom pra faculdade, trabalho, empresa, enfim. É bom você ter. E se você quiser renovar o seu visto, você precisa dessa prova também. Eu paguei 15.300 e tava incluso tudo isso, o intercâmbio, o suporte da agência, o direcionamento, a documentação, eles emitiram toda a documentação que eu precisei, o seguro de saúde, que é importante, você precisa ter, acho que foi isso. Beleza. Aí pra você vir pra cá, pra você poder ter o seu visto aprovado, você precisa de uma comprovação de renda na sua conta de 6.600 e alguma coisa euros. Eu vou colocar o valor exato na tela que eu não lembro exatamente quanto que é. Mas você precisa ter esse valor em euro na sua conta porque a embaixada da Irlanda, eles pedem esse valor pra poder entender que você tem condição de se manter aqui durante o seu intercâmbio. Esse valor, gente, sinceramente, dependendo de como você lida com ele, de qual é o seu custo de vida, como você lida com dinheiro, se você é econômico ou não, ele dá, assim, mais ou menos por uns 2 ou 3 meses, porque no começo você gasta bastante. Você gasta muito no começo. Aluguel, tem o calção, toda casa aqui pede calção. Se você pedir mais de um calção, não vale a pena não, tá? Paga um calção só, que é o valor do aluguel mais o aluguel. Então, antes de vir pra cá, eu paguei o valor do aluguel, depois esse dinheiro volta pra mim. Então, assim que você tiver com esse dinheiro na sua conta, já tira um extrato, já emite um extrato e salva ele, porque é esse extrato que você vai levar no dia do visto, da sua entrevista do visto. Depois eu posso até fazer um vídeo mais falando sobre essa entrevista, sobre esses detalhes financeiros, se vocês quiserem. Mas esse dinheiro não precisa necessariamente ser seu. Tem gente que vem pra cá e não tem esse dinheiro todo pra poder comprovar, pra poder mostrar que tem esse dinheiro, pra poder ter o visto aprovado. O que muitas pessoas fazem que eu acho arriscado, tá? Pedem dinheiro emprestado, colocam na conta lá com o nome próprio, fazem um extrato financeiro e depois devolvem esse dinheiro para a pessoa que emprestou, né? Geralmente alguém de confiança, obviamente. Isso é arriscado porque aqui, quando você chega, ninguém pode te dar certeza que você vai achar um emprego. Por mais que tenha bastante oferta de subemprego, não é certeza. Hoje em dia tem muito brasileiro vindo para cá.
É possível sim, tá? Você achar formas de fazer dinheiro. Inclusive, eu acredito muito que qualquer pessoa determinada que coloca uma coisa na cabeça consegue. Mas não necessariamente essa vai ser a sua realidade. Então, se você vier despreparado financeiramente, sem nenhum dinheiro, talvez você tenha uma experiência muito mais difícil, muito mais desgastante. Então, venha com pelo menos uma parte desse valor sendo seu, para você usar para se manter aqui. Mas esse foi o valor que tinha que ter na conta, também entra aqui na nossa listinha de valores investidos. Mais o valor da minha passagem. Na época que eu comprei, gente, eu deveria ter comprado com muito mais cuidado, paciência e afins. Porque eu paguei acho que 6 mil e pouco. Eu comprei na Decolar. Eu não usava na época o Skyscanner, que é um aplicativo que você consegue pesquisar passagens, ver o preço das passagens e escolher pela mais barata, pela melhor, enfim, você escolhe o filtro que você quer. Na época eu não usava, então eu comprei na Decolar porque eu já conhecia, eu já tinha comprado passagem lá, e aí eu não sei se eu paguei o mais em conta que eu poderia ter pago, não sei, mas eu pesquisei bastante e valeu a pena ter comprado ali. Mas tem uma questãozinha que poucas pessoas te falam, você precisa ter uma passagem de volta pro Brasil quando você vem pra cá para você poder entrar no país. Eles precisam ver que você veio aqui com o objetivo de estudar para liberarem para o seu primeiro visto de 90 dias, eles pedem uma justificativa. Então você pode entregar os documentos que a sua agência vai te orientar para você entregar. E aí nisso tem que estar uma passagem de volta para o Brasil. E na hora do visto também, de você fazer a sua entrevista, tem que estar uma passagem de volta. Mas o que pouca gente te conta é que essa passagem de volta não precisa ser diretamente para o Brasil. Pode ser para outro país. Você pode sair daqui e falar assim, ó, eu vou ficar os 8 meses aqui, mas eu tenho uma passagem para outro país para eu voltar. Por que eles te impediriam de ir para Paris, por exemplo? E é muito mais barato uma passagem de Dublin para Paris do que uma passagem de Dublin para o Brasil. E muita gente vem para cá e tem a intenção de renovar o intercâmbio, como foi o meu caso, como foi o caso de muitos amigos meus. Para que a pessoa compra a passagem para o Brasil? Porque ela tem a chance de perder. Ainda mais se a pessoa achar um trabalho fixo aqui, para ela pedir 15 dias, um mês, sei lá, 20 dias para voltar para o Brasil, corre o risco de, dependendo do trabalho, ela perder esse trabalho, entendeu? Então, muita gente acaba perdendo essa passagem que compra de volta. E às vezes também a pessoa não tem a condição de comprar uma passagem do Brasil para a Irlanda de novo, então, sabe? Porque, gente, é muitos custos que a gente acaba tendo aqui. Para renovar o intercâmbio, por exemplo, você tem que pagar a renovação da sua escola, tem que pagar o seu visto de novo, que custa 300 euros o seu visto aqui na embaixada. Você paga 300 euros para você poder emitir o seu GNIB, que é o seu cartão do visto que te permite entrar e sair da Irlanda e te permite trabalhar aqui também. Aí, se você for comprar essa passagem de volta para o Brasil, mas a sua intenção for continuar aqui, você vai ter que considerar que você ainda vai ter que investir na sua renovação, no seu visto, e se você for voltar mesmo para o Brasil, na sua passagem do Brasil para a Irlanda. Então, por isso, muita gente vem para cá com essa passagem de volta para o Brasil, que é obrigatória, e acaba perdendo ela, 3 mil reais jogados no lixo. Então, compre uma passagem para outro país, que aí pelo menos, se você for, você vai viajar. Se você não for, você perde pouco dinheiro, entendeu? E agora, sendo bem breve, para finalizar com algumas perguntas que me fizeram. Tem oportunidade de emprego? Tem. Você só tem que saber procurar. Você vai ter que procurar bastante. E você vai ter que ser comunicativo, sabe? Tem grupos, tem aplicativos de trabalho, tem network que você faz. Mas a maioria, né, os mais fáceis de você encontrar, principalmente quando você não tem muito inglês, são subempregos. Então venha com humildade, porque você vai precisar trabalhar em subempregos, a não ser que você tenha a chance e a sorte e a oportunidade de trabalhar em um trabalho de escritório, um trabalho mais a ver com o que você já faz no Brasil. Não é sempre que acontece, mas tem oportunidade. Mas não é fácil de encontrar. E muitas vezes você fica meses sem trabalhar. Só que não dá pra dizer com certeza, porque como eu já falei nesse vídeo, as experiências são individuais. Quanto tempo pra achar um quarto? Gente, no meu caso, o primeiro quarto, como eu falei pra vocês aqui, eu achei direto no Brasil. Foi um achado mesmo. Depois, quando o meu landlord, que é o dono da casa, pediu a casa que eu tava morando pra reformar, e graças a Deus que ele fez isso, porque me motivou a mudar de lá, porque tava muito velha a casa, gente. Muito velha. Depois foi meio desafiador pra achar o quarto. Eu acho que eu fiquei procurando por umas 3 semanas. Visitei bastante quartos, mas encontrei esse daqui. E eu encontrei com a mesma agência que eu tava alugando o quarto da antiga casa. Então é sempre bom você ter alguns contatos. Faz umas amizades aí antes de vir pra cá, pelos grupos de network que tem no Facebook. Eu conheci gente daqui da Irlanda desse jeito, estando no Brasil. Ajuda muito. Me perguntaram se eu gosto do ensino e da estrutura da minha escola. Eu gosto, eu estudo na ISE hoje. Eu gosto de lá, é bem interessante, mas eu tô procurando também outras escolas pra fazer a minha renovação. Ainda não tenho certeza se eu vou continuar lá. Lá é interessante, tem bastante professores nativos da Irlanda, o que é bom pra você aprender com o sotaque irlandês. Mas também eu teria coisas a melhorar lá. Mas eu gosto.
Não é uma escola que eu não consigo aprender, que eu me sinta desconfortável. Não. Eu gosto. Cork ou Dublin? Gente, eu não sei. Eu não conheço Cork. Mas eu vou adicionar nesse vídeo a opinião de uma conhecida minha que mora em Cork. Eu vou pedir pra ela esse vídeo. E aí vocês vão ver o que ela fala sobre Cork. Mas o que eu gosto de Dublin? Tem tudo aqui. É uma cidade pequena e grande ao mesmo tempo. É a capital da Irlanda. Tem praia, tem montanha, tem... Como chama aquele negócio? Aqueles cliffs? Eu esqueci, eu só sei em inglês. Penhasco? Seria penhasco? Uns penhascos aqui, praia, enfim, tem tudo. Tem pub pra caramba, tem lugar pra você sair, parques, tem cinemas, tem bastante coisa. Eu gosto de Dublin. Eu acho, inclusive, quando eu fui pra Paris, eu senti uma energia muito de cidade grande, porque lá é uma cidade muito maior do que Dublin, né? Eu não sei se por tamanho, mas é uma cidade cheia. Não é uma cidade tão interior igual Dublin é. Dublin é um equilíbrio entre interior e cidade grande, sabe? Eu gosto disso. Aí quando eu voltei pra Dublin, eu senti uma paz tão grande que eu falei, nossa, será que eu desaprendi a morar em cidade grande? Acho que eu não gosto mais tanto de cidade grande igual eu gostava, não. Então eu gosto bastante de Dublin. Agora sobre Cork, aí vocês precisam decidir pelo que é melhor pra vocês. Vou colocar a opinião dela aqui. Não tem muito o que dizer, mas assim, eu sei que tem seus pontos positivos e seus pontos negativos, entendeu? Cork é uma cidade mais pequena, você consegue fazer tudo, exatamente tudo a pé, entendeu? Tudo, tipo, desde a escola e ao trabalho você consegue ir a pé. É bem pequena. O centro, você conhece o centro em menos de meia hora você conhece o centro todo. Só que aí, em comparação pra quem gosta de vida noturna, aqui Cork, a festa acabou 2 horas, já era. Não tem nem pra onde ir. Ir com a agência ou por conta própria? Aí depende, né? Conheço gente que veio por conta própria, mas se você for uma pessoa que tem muitas preocupações na vida, ou então não gosta de pesquisar tanto, ou então quer economizar energia e tempo igual eu fiz, venha com a agência. Eu prefiro vir com a agência. A documentação costuma demorar? É meio chatinho de você conseguir uma data, por exemplo, pro GNIB, igual eu consegui. Eu consegui, por sorte, de última hora, nos últimos dias que eu poderia ficar aqui legalmente, porque a gente pode ficar até 90 dias com o visto de turista, que é o visto que você ganha quando você passa pela imigração a primeira vez. Aí eu fiquei entrando toda hora no site para poder tentar encontrar uma data disponível e era meio desafiador encontrar, mas eu encontrei. Só que o segredo é você ficar toda hora entrando no site para poder achar uma data. Direto tem gente que remarca a entrevista do visto, a entrevista do PPS, aí aparece lá uma data livre. A minha amiga, por exemplo, ela conseguiu na primeira semana ela já tava com PPS, Lipcard no primeiro dia já, GNIB na primeira semana também. Mas isso foi também porque tudo de agência já me levou. O que ela falou é importante. A agência dela já resolveu tudo isso. Por isso que é tão importante vir com a agência. Quanto tempo demorou pra se organizar emocionalmente? Gente, um dia? Depende muito de cada pessoa. Eu sou uma pessoa muito desapegada. Eu sempre tenho na minha cabeça que, por mais que eu ame muito as pessoas que eu deixei pra trás, o meu futuro é mais importante pra mim. Porque eu sou a única pessoa que vai estar comigo até o último dia da minha vida. Então isso me ajuda muito, ter essa mentalidade, mas não foi demorado não. Eu acho que você não pode se apegar com a experiência de outras pessoas. Cada um tem a sua experiência. Mas se eu posso te dar um conselho, viva a sua vida. As pessoas que você ama também vão viver a vida delas. E eu tava até ouvindo um podcast hoje, ela falou uma coisa interessante. A sua vida acaba só quando você morre. E quando alguém importante pra você morre, você fica triste, você sente, mas a sua vida não acaba, a sua vida não para. É a mesma coisa pra quem você ama. A vida das pessoas não vão parar porque você se mudou de país. Mas você quer continuar no mesmo lugar que você tá pra sempre? Se pergunte isso. Talvez ajude você a tomar a decisão. E por fim, teria outro lugar que você iria antes de ir pra Irlanda? Bom, como eu falei pra vocês no começo do vídeo, a minha decisão de vir pra Irlanda foi baseada em muitas questões pessoais. Hoje em dia, eu, Duda, não iria pra outro país antes de vir pra cá. Por quê? O meu principal objetivo, a primeira língua que eu queria ficar fluente, inglês. Check. Aqui é ótimo pra você trabalhar enquanto você estuda. Check. Aqui é um dos lugares mais fáceis de adaptação pra brasileiros, porque tem muito brasileiro. Check. Aqui é na Europa, ou seja, tem aquela questão de você poder viajar para qualquer lugar. Check. Aqui o euro é a moeda principal, moeda forte. Check. Então, para mim, a Irlanda é o primeiro lugar. E para quem pesquisa muito mais do que eu pesquisei, como a minha amiga Si, o investimento é menor. A pessoa percebe isso depois que começa a pesquisar, né, Si? Pra Inglaterra era bem caro, como ela falou. Mas a gente não desistiu de ir pra Inglaterra, não, né? Não, a gente vai para lá ainda. Mas não necessariamente para morar. Não sei. Se eu gostar, tem intercâmbio de 1 mês, verdade. Então, assim, eu viria primeiro pra cá, como eu vim. Eu recomendo pra você também que considere o que eu falei importante pra você. Se você acha que isso é válido, se encaixa na sua vida, vem pra cá primeiro. Você não vai se arrepender. Mas é frio, tá? Quando tá no inverno aqui é frio pra caramba. E aqui o clima é todo doido. Parece São Paulo e pior ainda às vezes. Chove,
tá? Chove com ventinho gelado. Mas, gente, isso aí, meu filho, se você não aguenta a chuva, você vai aguentar o quê na sua vida? Pelo amor de Deus! Esse foi o vídeo que eu demorei tanto pra gravar, porque tinha muita coisa importante pra falar, mas um dos vídeos mais importantes que eu já gravei aqui nos últimos meses. Eu espero que tenha sido útil pra você, e eu espero que você tome a sua decisão com muito mais consciência e informação. E se você quiser o suporte de uma agência, que eu recomendo, pesquisei, falei com pessoas que trabalham lá, falei com pessoas que vieram de lá, eu coloquei o link aqui na descrição de uma agência que eu recomendo pra vocês. Eu acho que vai ser super importante vocês virem com uma agência que possa te dar o suporte. Inclusive, eu consegui uma parceria onde todo esse suporte de buscar no aeroporto, de resolver documentação, de comprar o kit básico vai estar incluso nesse link para vocês. Então, vocês vão ganhar isso por vocês virem direto da nossa indicação aqui do canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Agora eu preciso ir porque eu tô atrasada pra escola.